Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente nesse evento tão importante de recursos humanos. Meu nome é Daniela Dall'Acqua, eu sou diretora de recursos humanos da MetLife Brasil. Tenho uma trajetória muito longa em recursos humanos. Trabalhei em grandes empresas como Microsoft, Pfizer, enfim, Coca-Cola. Empresas que sempre prezaram muito por diversidade. Então, eu tive o privilégio de participar de grandes iniciativas de diversidade, algumas lá atrás, onde diversidade e inclusão não era ainda um assunto tão quente como é hoje, tão em voga como é hoje, e eu fico muito feliz de hoje em dia ver que esse assunto, que a importância da diversidade e inclusão já seja tão disseminada assim. Poucas pessoas sabem, mas eu sou assistente social de formação, então diversidade, inclusão, responsabilidade social são assuntos muito caros para mim, que realmente eu gosto muito, é muito importante para mim estar numa empresa que valorize esses temas. E hoje eu fico muito feliz de estar na MetLife. A MetLife é uma empresa globalmente reconhecida pelo seu papel, pela sua liderança em diversidade e inclusão, uma empresa já com mais de 150 anos, mas que tem se modernizado o tempo inteiro e tem um papel de liderança nesse mercado, principalmente segurador, em relação à diversidade. E no Brasil, a MetLife tem recebido também muitos reconhecimentos pelas ações que tem feito de diversidade e inclusão nesse mercado. Então, tanto o GPTW, que é muito conhecido, a gente também, além de receber a certificação de GPTW, a gente tem sido escolhida nos 2 últimos anos como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem. A gente foi escolhida como uma das 162 empresas mais diversas, né, do Brasil, por um ranking da Exame. Enfim, a gente tem vários prêmios, né? Recentemente a gente foi reconhecida também como uma das empresas que mais contrata mulheres no mundo. Enfim, quem tiver mais interesse pode entrar no nosso site, que vocês vão ver que realmente a MetLife tem sido reconhecida como a empresa com as melhores práticas nesse sentido. E como que a gente chegou até aqui, né? Acho que o primeiro ponto é a liderança reconhecer a importância da diversidade. Esse, com certeza, é o princípio de tudo, é que liderança esteja na estratégia da empresa, que a empresa inteira seja imbuída desse espírito. Por exemplo, na MetLife, a gente está aqui no evento, né, de recursos humanos, e é muito comum que esse seja um assunto na pauta de recursos humanos. Mas na MetLife, diversidade não fica ligado a recursos humanos, necessariamente. Fica ligado diretamente ao CEO. Então, nós temos uma área de diversidade global que fica ligada diretamente ao CEO. Parece um detalhe menor, mas não é. Na verdade, o que isso quer dizer? Quer dizer que diversidade e inclusão deve permear todos os aspectos da organização. Obviamente, recursos humanos é muito importante nesse papel, porque tudo começa com as pessoas entrando na empresa, né? Recrutamento. Então, é importante que a empresa tenha bons indicadores de diversidade, boas práticas de diversidade, bons treinamentos para todos os gestores, para evitar, por exemplo, vieses inconscientes. Também é muito importante que recursos humanos tenham um papel muito forte em comunicação interna, em direcionar a cultura, né? Para uma cultura mais inclusiva, mas ele não pode ser exclusivo de recursos humanos. Tem que ser um papel muito forte de todos os colaboradores da empresa. Se não tiver parte da estratégia da organização, não adianta. A gente fala muito na MetLife que realmente a gente só abraça as necessidades de diversidade e inclusão que realmente representem a nossa verdade. Realmente a gente veja a verdade no que a gente está falando. Jamais fazer por marketing, alguma coisa assim, porque claramente assim, isso já desintegra de forma muito rápido, isso pode até ser um tiro que sai pela culatra, porque vê que a empresa está falando de diversidade, mas não está colocando em prática o que prega, e os colaboradores estão no dia a dia, então eles veem o dia a dia da empresa, eles sabem disso, né? Então, o primeiro é que todo mundo entenda a importância da diversidade. E por que diversidade é importante?
por 2 pontos. Primeiro, e o mais importante, que é a coisa certa a ser feita, né? Todos nós nos beneficiamos de um mundo mais diverso, de um mundo mais inclusivo. Muitas vezes, quando a gente fala diversidade, as pessoas identificam necessariamente com minorias, com minorias menos representadas, e realmente isso tem um papel muito importante, mas não são só essas minorias que se beneficiam de uma empresa mais diversa. Eu, como uma pessoa branca, caucasiana, me beneficio de viver em um mundo menos racista. A gente tem que entender que isso é bom para todo mundo. Que eu não apenas as pautas ligadas a ser mulher, ao feminino, vão me beneficiar. Um mundo que todos possam ser quem eles são, um mundo que todo mundo possa exercer as suas potencialidades, vai ser melhor para todo mundo, né? Então a gente tem alguns exemplos. Na MetLife a gente trouxe o nosso grupo de diversidade feminino, trouxe um grupo que eu gosto muito, não, que chama Papo de Homens, vocês já devem ter ouvido falar, para falar sobre homens, para falar sobre masculinidade, para falar como o machismo também é ruim para os homens, como os homens podem ter um papel muito forte de aliados, de lutar para um mundo mais igualitário. Obviamente, muitas vezes as mulheres sofrem mais com isso, óbvio, mas os homens também sofrem. Então, como é que a gente traz todo mundo para ser aliado nessa causa mais justa? Então, o primeiro é porque é importante, porque a coisa certa a ser feita é melhor para todo mundo vai ser mais feliz, mais pleno no mundo mais igualitário. E o segundo é porque é bom para os negócios, né? E por que é bom para o negócio? Existem vários estudos, né? Vocês podem pensar na internet ou me mandar notas, porque existem vários estudos de McKinsey, entidades muito sérias, que as empresas que investem mais em diversidade, elas são mais lucrativas, né? Não precisa ir longe, né? Vocês sabem quais são as políticas de... A MetLife, obviamente, é uma grande empresa, eu falei outras que eu trabalhei que são líderes de mercado, você vê Google, enfim, todas essas grandes empresas de tecnologia, etc., investem muito em diversidade. E por quê? Não só porque elas acreditam nas coisas certas, porque eles têm os líderes com valores certos, e não só porque elas são boazinhas, entre aspas, mas isso reflete no resultado financeiro da empresa. E o motivo é meio óbvio, né? Como é que é o mercado? Para quem a gente vende? Quem são os nossos clientes? Eles são heterogêneos, como as cúpulas das empresas eram tradicionalmente? Não. Então, antigamente, hoje o mundo corporativo, graças a Deus, já mudou bastante, mas antigamente você via a cúpula das empresas e era praticamente... Tira foto, algumas a gente ainda vê assim, né? Ainda tem muito para mudar no Brasil, mas basicamente você via... Eram homens brancos da mesma faixa etária, das mesmas escolas, do mesmo história de vida, era tudo muito igual. E o que essas pessoas com pontos de vista igual trazem? Elas trazem os mesmos resultados para problemas diferentes. Eles têm a mesma visão de mundo. A partir do momento que você adiciona a diversidade na empresa, você começa a ter novas soluções, você começa a ter novos olhares, você começa a ter resultados diferentes, você começa a ter um entendimento diferente daquele seu cliente, você consegue entender diversos mundos que você não tinha tanta empatia antes. E mesmo que você não faça parte disso, você começa a desenvolver empatia com o diferente, empatia com quem não vai te trazer a mesma solução, empatia com quem vê o problema de uma forma diferente, empatia com quem tem uma visão de mundo diferente da sua, uma experiência diferente da sua. Então, quando a gente olha para os nossos clientes, você vê a cúpula das empresas, né? Homens, brancos, mesma faixa etária, mesma escola, sei lá. E aí você vê os clientes, a base de clientes são brancos, negros, mulheres, velhos, idosos, jovens, pessoas com deficiência, ricos, pobres, enfim, tem uma miríade de possibilidades, pessoas com opiniões diferentes, né? Hoje o mundo está polarizado, você tem pessoas com opiniões muito diferentes, né, na sua base de cliente, e você tem que entender as necessidades de todos eles. Então, quando você tem uma empresa mais diversa, você consegue
trazer melhores resultados. Bom, e aí quando a gente fala que não é só quando não é só papel do RH, e obviamente não é só, mas o RH com certeza tem um papel importantíssimo, né? Qual é uma das principais ações que trazem impacto para as companhias se tornarem mais diversas? Sem dúvida nenhuma, é a formação de comitês de diversidade. Então, embora a gente não goste de colocar as pessoas nas caixinhas, como a gente falou, não quer dizer que é só para determinadas minorias, mas esses comitês são formados, sim, por alguma dessas minorias, e eles ajudam a trazer ações protagonizadas pelos colaboradores que não necessariamente têm uma posição de liderança dentro da empresa, mas vão assumir uma posição muito importante de liderança em relação à diversidade e inclusão. Então, por exemplo, na MetLife nós temos hoje 4 comitês. O primeiro comitê foi o Comitê de Diversidade Feminina, Comitê de Mulheres pela Liderança. E realmente impactou muito. Então, hoje a gente tem na MetLife 47% da nossa liderança é feminina. É muito, né? É um número bastante. Então, a gente está quase no equilíbrio, né? Então, é um número bastante alto e a gente tem várias iniciativas que foram feitas por esse comitê. Algumas, nem tudo é voltado à liderança, porque não é só isso, nem todo mundo, nem todo colaborador aspira à liderança, existem outros fatores que fazem com que a empresa seja mais inclusiva, e a gente teve várias ações, algumas pequenas, mas que fizeram diferença. Então, o acolhimento das mulheres na volta da licença maternidade, com salas, né, para salas e infraestrutura para amamentação, geladeiras, enfim, horário flexível. A gente teve várias coisas que ajudavam nessa fase de transição da mulher, né, para maternidade, e ao mesmo tempo continuar com a vida profissional bastante rica. O outro comitê, depois disso a gente teve mais 3 comitês, então hoje nós temos 4, como eu falei, de diversidade feminina, o comitê afro, o comitê de pessoas com deficiência e o comitê LGBTQIA+. Né, então são 4 comitês hoje. Esse comitê, eles são liderados, são formados por pessoas dentro desse que fazem parte desses grupos ou por aliados. Então tem uma discussão muito grande hoje, né, sobre protagonismo, aliado, o que é. Então, por exemplo, eu sou uma mulher hétero, eu posso lutar pela causa LGBT? Sim, eu posso lutar como aliada. O protagonismo, normalmente, é melhor que venham das pessoas que vivenciam essas situações, porque tem um olhar diferente, tem uma experiência muito maior, é uma experiência de vida que eles têm, não é uma experiência adquirida na empresa, adquirida de forma acadêmica, de texto, é uma experiência de vivência, né? E tudo que a gente vive, a gente sabe, a gente sente com mais intensidade, a gente sabe onde é a nossa dor, então a gente defende os comitês para que o protagonismo e a liderança das ações venham dessas pessoas que têm uma vivência mais próxima, mas ser aliado qualquer um pode ser. E alguns aliados são por interesse, são por acreditar num valor, num mundo melhor, são por valores, e outros são por terem proximidades na sua vida pessoal, experiências, enfim, que fizeram ou são casados, têm filhos, têm amigos, tiveram alguma vivência, pais, enfim, tiveram uma vivência muito forte que os aproximou essas causas e fez com que eles tornassem tão engajados assim, né? Baseado no Comitê Área de Produtos, desenvolveu um produto para grandes empresas que provam ter equidade feminina na sua força de trabalho, e com isso ganhou um desconto da MetLife, como uma forma de um desconto, a gente promove o nome dessas empresas, enfim. Porque assim as empresas provam que tem um número razoável de mulheres na força de trabalho, um número balanceado de mulheres na liderança, e que tem equidade salarial entre homens e mulheres. E as pessoas e essas empresas recebem um desconto e uma divulgação da MetLife. Isso é muito legal, porque é uma iniciativa ao cliente. Então, é uma transformação da MetLife para a sociedade como um todo.
Então isso veio do Comitê de Mulheres. Algumas iniciativas, por exemplo, do Comitê de Pessoas com Deficiência. Eles têm a gente tem, todos os colaboradores da MetLife, nós somos treinados, temos um treinamento gratuito durante o horário de trabalho, de aulas de Libras, dado por um colaborador nosso, também no horário de expediente dele, não é ligada à função dele, ele não é um colaborador de recursos humanos, por exemplo, no caso ele é um colaborador de tecnologia, que dá aula voluntariamente no horário. Então a MetLife disponibiliza o horário de trabalho dele, o horário de trabalho dos colaboradores, todas as ferramentas, de tecnologia, para que nós todos sejamos treinados em Libras. Então isso é muito interessante, porque as pessoas passam pela MetLife e saem daqui, ficam, enfim, mas treinados em Libras, né? Isso é muito, muito interessante. Isso foi uma ideia também do comitê, um colaborador voluntário, enfim, que não necessariamente a MetLife dá todo o apoio, mas a iniciativa é uma iniciativa independente de recursos humanos. Obviamente, recursos humanos continua tendo um papel muito importante, como eu falei. Em recursos humanos, a gente começa... o que a gente faz particularmente, né, hoje? A gente faz com que diversidade permeie todos os nossos processos. Então, todos mesmo. Então, começa até na linguagem que a gente usa. A gente tenta usar a linguagem neutra sempre que possível. Então, a gente não necessariamente mudou, né, que o pessoal usa todes, esse tipo de coisa, a gente não mudou para isso, mas a gente, quando coloca uma posição, a gente tenta colocar coordenador, coordenadora, diretor, diretora, para que as pessoas se vejam nessa posição, para deixar claro, assim, que não tenha nenhum viés inconsciente, que as pessoas não tenham esse viés quando a gente faz as nossas divulgações de posição. A gente sempre usa, são coisas pequenas, mas a gente sempre usa nossas peças de divulgação, bastante diversidade, né? Normalmente são os nossos próprios funcionários, mas a gente usa bastante diversidade na nossa divulgação para que todos os públicos olham e se sintam inclusos na MetLife, vejam que é uma empresa inclusiva, com palavras inclusivas, com imagens inclusivas. Todas as nossas recrutadoras são treinadas em diversidade e os nossos gestores também são treinados em diversidade. O que isso quer dizer? O treinamento é uma coisa que tem que ser reforçada o tempo inteiro, até porque o mercado muda muito, o mundo muda muito. Então, hoje a gente tem questões de diversidade que a gente não tinha lá atrás, né? Então, a gente tem que treinar muito. Então, os recrutadores são treinados a jamais fazerem perguntas discriminatórias, aquelas perguntas clássicas, né, de mulher, antigamente, tipo, mulher é casada, tem filhos, quer ter filhos, obviamente, jamais deve acontecer na MetLife. Os gestores também são orientados a fazerem perguntas que não sejam invasivas, que sejam apenas relacionadas ao trabalho, e ao mesmo tempo também finalizarem com perguntas tipo, olha, se você precisa de algum apoio em relação à diversidade, enfim, para realizar aqui a sua atividade profissional. E aí daí a pessoa entrou, né? Desde o momento, então a gente faz com que o pool de entrevistadores também seja diverso, que nunca tenham só pessoas, porque a gente tem um negócio chamado viés afirmativo, né? Pessoas parecidas buscam pessoas parecidas, então que seja sempre um pool diverso de pessoas entrevistando. E aí passando o recrutamento e seleção, passa por todas as outras fases. Então, a gente vê equidade, a gente está o tempo inteiro analisando a equidade salarial dentro da empresa, então garantindo que mulheres estão equiparadas com os homens. Nas avaliações de desempenho, a gente sempre divide também, por exemplo, por gênero, como é que as mulheres e os homens estão sendo avaliados. Será que a gente está avaliando? E se tem uma discrepância, a gente volta para rediscutir isso. Então, será que as mulheres estão sendo avaliadas de forma diferente com os homens? Porque não, é inconsciente isso. Então, a gente faz com que os dados hoje nos ajudem demais. A gente está aqui falando de grandes empresas, né? Empresas com centenas de funcionários. Não dá para a gente fazer tudo no 1 a 1. Então, a gente usa muitos dados em recursos humanos para garantir que a gente tenha essa equidade, essa inclusão na empresa, né? Então, aí passa em recursos humanos por todo esse ciclo, né, do colaborador, desde o awareness da posição até o contato como candidato, o recrutamento, o salário, as promoções, enfim, toda a carreira dele ao longo da empresa.
Bom, e a gente está falando bastante de gênero, né? Como a gente conversou, o mundo tem mudado muito, então até as questões de diversidade. Antigamente a gente falava muito de mulheres, de uma forma geral. Hoje em dia, o próprio comitê e nós mesmos como mulheres, a gente já diferencia e a gente vê que existem várias experiências diferentes. Então, tem a mulher branca executiva tem um tipo de vivência. A gente tem a mulher negra executiva, a gente tem a mulher negra na posição de base, a gente tem a mulher deficiente, a gente tem a mulher LGBT. Então, tem várias vivências diferentes dentro do próprio. A gente tem as mulheres trans, a gente tem uma vivência muito diferente em relação a isso. Então, há pouco tempo, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes. A gente vai colocando algumas coisas novas que a gente vai escutando para que realmente a gente se sinta muito incluso. Então, a gente andou muito no Comitê de Mulheres. A gente falou, a gente tem, como eu falei, 47% das mulheres, mas a gente não tem ainda, a empresa é muito pequena, a gente não conseguiu ainda ter mulheres trans na empresa, mas a gente fez uma parceria agora com a Transempregos, a Maitê, né, muito, muito reconhecida, né, para ver se a gente consegue ter mais awareness, né, que as mulheres trans vejam, mulheres, homens trans, enfim, que os profissionais trans vejam a MetLife como uma possível empregadora, como empresa que vai ser inclusiva, vai reconhecer o talento deles como necessário para a organização, vai garantir um ambiente livre de preconceito, livre de discriminação e que eles escolham se candidatar para as nossas posições, que a gente consiga ter também profissionais que representem essa diversidade dentro da empresa. Além disso, a gente tem feito ações, por exemplo, uma questão que surge há pouco tempo é a gordofobia, né? A gente tem visto que as mulheres sofrem muito com isso, mas não só as mulheres, né? Homens também. Então, a gente vê que existe hoje muito preconceito contra obesos, no mundo corporativo, inclusive. Então, a gente está trazendo novas discussões a respeito. Então, a gente o tempo inteiro está ouvindo. Eu acho que a questão da diversidade o mundo se transforma muito rapidamente. Ninguém nasceu pronto para um mundo tão diverso o tempo inteiro. Ninguém tem todas as experiências. Então, é importante ouvir, tentar entender, não ser reativo, não ficar respondendo, isso é mimimi, o mundo é muito chato, antigamente que era legal, tal. Ok, para você talvez fosse legal, talvez realmente fosse menos complexo, mas será que menos complexo é melhor? Vamos ouvir, a gente fala muito de escuta ativa, de escutar o outro. Se dentro desse ambiente mais seguro, que é dos colaboradores, que tem voz para isso, eles estão reclamando ou estão falando que essas questões são importantes, será que lá fora no mercado nossos clientes também não estão falando disso? Então, será que não é bom a gente escutar e realmente entender por que isso e não ser reativo, nunca ser reativo, ter uma escuta compassiva, entender, porque você está falando, você não precisa aceitar tudo, fazer tudo, não dá para fazer tudo, né? Existem visões antagônicas às mesmas questões, né? Mas escutar, ouvir, ter uma escuta ativa, uma escuta compassiva, faz toda a diferença, né? Bom, além disso, o que mais que eu acho que a empresa pode fazer? A partir do momento que todos os colaboradores estão imbuídos desse espírito, né? Você contratou já pessoas com mais diversidade, você está com os comitês, a empresa está falando muito disso, porque a gente tem muita ação de comunicação na MetLife, então praticamente não passa uma semana que a gente não está falando do assunto. Quem está aqui sabe que esses valores são importantes para a MetLife, sabe que é necessário para estar aqui o respeito ao outro. Então, eu falei de diversidade do mundo muito antagônico, né? A gente sabe que pessoas que têm conhecimento diferente de diversidade, inclusão, engajamento diferente, nem todo mundo é super engajado, tem resistência a esse tema, tem muita gente que tem resistência a esses temas. E tudo bem ter diferentes níveis de engajamento. A gente é ok com isso, porque isso faz parte da diversidade também. O que a MetLife não tem é tolerância nenhuma para preconceito, para discriminação. Então, uma pessoa para trabalhar na MetLife, e na MetLife, eu diria, na MetLife, e algumas das melhores empresas do mundo, que estão junto com a gente em
em CNSEG, em Anshan, etc., em GPTW, enfim, a gente está muito bem acompanhado entre várias grandes empresas, que são provavelmente as melhores empregadoras do mundo. Então, para uma pessoa desenvolver uma carreira bem-sucedida na MetLife e nas melhores empregadoras, como a MetLife, né, em outras melhores empregadoras do mundo, a pessoa tem que respeitar o próximo hoje em dia. Então, tem que aceitar que você não pode fazer piadinhas, sejam machistas, sejam homofóbicas, sejam comentários que realmente, ou ter práticas discriminatórias, práticas que você não dê a chance para o outro desenvolver o potencial dele dentro da sua organização, seja para quem for, seja piadinhas. Eu falo piadinhas que não são piadinhas, são comentários bastante agressivos, mas que a desculpa sempre era uma piadinha. Não são piadas, são comentários agressivos, disfarçados de humor. Eles não são tolerados aqui, sejam com funcionários, seja com clientes, seja com o público em geral. Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente não tem tolerância e a gente tem vários canais para isso, seja através de recursos humanos, seja através de compliance, tem investigações a respeito, confidenciais, obviamente não é toda acusação que tem a mesma penalidade, enfim. Além de ter os canais de denúncia, caso aconteça algo errado, a gente evita que isso aconteça, a gente não quer que isso aconteça, né? Melhor prevenir. E a gente usa aqui, né, uma pesquisa muito rica chamada My Voice, que é uma pesquisa de clima interno da MetLife, que vê muito as questões de diversidade, né, por área, por gestor. A gente usa isso para avaliações de desempenho, para avaliações 360, isso impacta na carreira de uma pessoa aqui, ser pró-diversidade. E o próprio GPTW, né? Além disso, a gente tem o GPTW, que é uma ferramenta um pouco diferente, porque ela também vai para o mercado, né? Ela não é só interna, eles têm as divulgações deles. E no próprio GPTW, né, tem perguntas que são exageras. Eu acho que todos os profissionais aqui são tratados de forma igualitária, independente do gênero, independente de ter alguma necessidade especial, independente da questão racial. Então, ter essas perguntas é muito importante. Ter as perguntas monitoradas, mensuradas por área, por localidade, para que você possa fazer um diagnóstico preciso e planos de ação bem efetivos é muito importante, né? Não basta só... A gente falou, tudo na MetLife é assim, a gente não fala só de falar, vamos ser pró-diversidade. Ok, vamos ser pró-diversidade. Qual que vai ser a ação? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mensurar? Como é que a gente vai divulgar? Como é que a gente vai dar essa resposta para a sociedade e para a MetLife? E a gente tem um programa de desenvolvimento acelerado também para alguns desses líderes executivos, e a gente tem vários exemplos de pessoas que são muito bem-sucedidas, que têm liderança já executiva na MetLife, mas normalmente, infelizmente, a minoria. Não só na MetLife, mas no mercado como um todo. A gente precisa acelerar muito, né? No Brasil, o Brasil está muito atrasado nesse ponto. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né, de uma forma geral. Eu tenho mais assim, uma série de exemplos que a gente tem aqui na MetLife, graças ao comitê, graças à liderança, graças a recursos humanos, graças ao engajamento da diversidade dos nossos colaboradores. Mas eu espero que a gente consiga caminhar cada vez mais. E a nossa mensagem, aqui acho que a mensagem para quem se interessa em diversidade o RH tem um papel fundamental em engajar e multiplicar a formação de agentes de diversidade da empresa. Eu acho que é isso o papel fundamental do RH. Então, a gente não vai fazer RH sozinho isso. Mas vamos multiplicar. Vamos fazer com que a gente crie outros agentes, para que o comitê tenha um comitê seguro, para fazer isso, que tenham vários comitês, para que essas ideias sejam aceitas, para que a gente possa trazer isso para a liderança, né? Para que as conversas jamais sejam desmerecidas, as ideias como mimimi, para que o RH coloque em todos os seus processos indicadores de diversidade, para que assegurar que a liderança esteja realmente imbuída dos valores de diversidade. E convencer a todos, ajudar a convencer a todos que diversidade não é um papel exclusivo de recursos humanos, é de recursos humanos também,
mas é um papel de todos nós. E vamos caminhar juntos, transformando o mundo para um mundo mais diverso, um mundo mais inclusivo, um mundo mais justo para todos nós. Obrigada, acho que é isso.